Já entrei. Eu não estou vendo lá, não. Eu já entrei. Você entra no seu mesmo. Muito boa noite, minha gente. Bem-vinda, Thelma. Obrigada, boa noite a todos. Hoje, Prazer. dia 6 de fevereiro, nós estamos aqui mais uma vez, em nome da ALEESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, para mais um colóquio, mais uma palestra, mais uma conversa entre nós. E hoje a convidada especial é Thelma Machado, com o tema A Figueira Seca. Para harmonizar o ambiente, Minuto de Sabedoria 194. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria, de bem-estar. Vamos levar as nossas orações para aquele que está lá a cuidar de nós, a nos inspirar, e pedir para ele que aquiete o espírito daqueles que estão sofrendo com essa doença Covid. E que nós possamos, progredindo moral e espiritualmente, acharmos um jeito científico de melhorarmos as nossas defesas contra essa pandemia, para que nós possamos também ajudar os nossos irmãos e crescermos e levarmos esse mundo a uma vida melhor. Principalmente que nós aprendamos que nós somos tão pequenos e que o mundo é menor ainda, porque de uma vez só nós aprendemos que nossa vida está intimamente ligada à vida de todos os nossos irmãos. E que se nós não nos ajudarmos, nada poderemos fazer contra um inimigo maior, que às vezes somos nós mesmos. Ó Pai, ajuda-nos e abençoa-nos, para que possamos seguir em frente. Abençoa a palestrante da noite, para que ela possa nos dar, além do alimento espiritual, o alimento que precisamos para aumentar as nossas forças e lutarmos para melhorar a nós e ao mundo. Boa noite, Thelma. A palavra é sua, com a figueira seca. Boa noite a todos. Vamos refletir sobre essa passagem belíssima, né, do Evangelho. Na verdade, eu proponho a gente fazer um estudo sobre a parábola, e eu trouxe, inclusive, duas interpretações da parábola. Uma feita por Caiba Schutel e outra feita por Carlos Torres Pastorino.
Carlos Torres Pastorino é muito conhecido pelo livro dele, Minuto de Sabedoria, que Renato leu ainda há pouco uma passagem. Mas ele também tem uma coleção muito densa, excelente, muito profunda, que é Sabedoria do Evangelho, em vários volumes, se não me engano, 7 volumes. Então, a gente vai pegar essas duas interpretações. Vocês perceberão que elas são muito diferentes, as interpretações, mas ambas são muito belas também. E aí o ouvinte vai decidir por ele mesmo qual a interpretação que se encaixa melhor com o pensamento que tem sobre essa passagem da Figueira Seca. Então, vai ser basicamente um estudo comparativo entre as duas visões, entre as duas interpretações, as duas hermenêuticas que são feitas em relação a essa parábola. Mas, para isso, vamos ver o que é parábola, né? Na definição de vários autores. Então, por exemplo, parábola, na definição de Aurélio, né, nosso conhecido Aurélio, é a narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Tem um dicionário de filosofia de um autor italiano chamado Nicola Zabaganho, que ele define parábola como argumento que consiste em aduzir uma comparação ou um paralelo. E também tem outra definição, que diz que a palavra portuguesa parábola vem diretamente do grego parabolê, significando pôr ao lado de, com o sentido de comparar, a fim de servir especificamente como ilustração de alguma verdade ou ensino. Jesus utilizou deste recurso didático e para que a gente pudesse entender, né? Foi um recurso didático amoroso que Jesus usou para facilitar o entendimento do ensino dele. Também, antes de a gente entrar propriamente na Figueira Seca, vamos observar algumas coisas que a gente encontra, por exemplo, num site muito bom, por sinal, de aprofundamento doutrinário. Então, por exemplo, sobre a Figueira Seca, o nome da Figueira Seca, né, era uma pequena árvore, o nome dela Ficus carica, ou cárica, originária da região mediterrânea, frequentemente cultivada em Portugal e em sítios com nível freático pouco fundo e de clima bastante seco, quente e seco no verão. Isso aí está na Enciclopédia Luso Brasileira. A parábola da Figueira Seca, ela faz parte da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, nessa parábola, ele também exalta o poder da fé. Então, são vários ensinamentos nessa parábola. E uma outra questão que a gente precisa observar para que a gente possa entender essa parábola e compreender melhor o sentido dela e a mensagem dela é a relação entre folhas e frutos nessa planta, que é o objeto dessa parábola. Então, na Palestina, se dizia que os primeiros brotos de fruto da figueira aparecem 2 meses antes das folhas. Então, nesse caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para possuir frutos, que só amadurecem em junho. A gente vai ver a importância de saber isso. Então, esses frutos, eles amadurecem em junho. Então, Jesus se baseia nessa premissa, né, para falar em relação à história da figueira. Mas uma indagação que vai fazer, não somente na interpretação que é Bachuta, que a gente vê, mas também na interpretação de Carlos Torres Pastorino, é se de fato Jesus secou a figueira. Amaldiçoar a figueira, a gente já sabe que não amaldiçoou, porque Jesus é puro amor, puro perdão, pura misericórdia, ele não amaldiçoa nada nem ninguém. Porque como construtor da terra, ele é construtor de tudo que existe aqui. Então, Jesus, ele tem a sua aura de amor, a sua psicosfera de amor, é psicosfera para a vida. Tanto é que ele diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ele jamais amaldiçoaria nada nem ninguém. Então, Jesus, de fato, secou essa figueira. Essa indagação que a gente vai fazer entre a interpretação de Caibá Schutel e Pastorino. Aqui, por exemplo, nesse site Aprofundamento Doutrinário, diz que a morte de uma árvore pode estar conectada ao uso do magnetismo.
E se Jesus destruiu as células prejudiciais e causadoras de enfermidade, como Jesus curou, né, os leprosos, curou a mulher que sofria de hemorragia, etc., por que ele não poderia destruir umas células defeituosas da árvore? Certo? Mas será que foi isso que ocorreu? É uma indagação que tem que nos ocorrer, certo? E nesse site doutrinário diz que parece que o mais provável é que Jesus, conhecedor das leis da natureza, e sabendo que a figueira iria morrer, disse-lhe para não dar mais frutos. Então não foi ele que matou a figueira. Ela, a figueira, que já estava a definhar. Certo? Então Jesus não lançou maldição nenhuma sobre a figueira. E como se está falando em árvore, de que forma a gente conhece uma árvore? Está também no Evangelho. A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, esses frutos que nunca vêm, essa esterilidade, faz com que a gente conheça a árvore. É uma árvore que, na realidade, não quer render como deve, não quer fazer o papel que lhe cabe, né, no concerto universal. Vistos essas afirmações iniciais, há algumas considerações também a serem feitas que vão facilitar o nosso entendimento sobre essa interpretação da parábola. Então, por exemplo, o tema figueira seca é abordado em 3 parábolas no Evangelho, em Marcos, em Mateus e em Lucas. Em uma delas, né? Em uma delas é dito que foi dada uma segunda chance, etc. A parábola escrita em Lucas está em 13, 6 a 9. Trata da figueira que não produziu frutos e foi-lhe dada uma nova oportunidade após a adubação. Essa parábola, portanto, não tem relação com essas escritas com essa outra escrita por Mateus e Marcos. Muito embora alguns estudiosos do Evangelho estabeleçam, né, uma relação entre essa parábola e da figueira seca. A gente vai enfatizar hoje a parábola narrada por Mateus e por Marcos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, itens 8 a 10, há uma explanação sobre o título Parábola da Figueira Seca, descrita pelo evangelista Marcos, certo? Porque Marcos ela é um pouco mais longa do que a de Mateus. E como eu disse anteriormente, Carlos Torres Pastorini ele vai interpretar essa parábola levando em conta que os figos não davam frutos em abril, e sim em junho. Então, o fato narrado na parábola não teria ocorrido, e a lição teria sido simbólica e de enorme profundidade, mas nós vamos nos aprofundar disso. Por isso que eu disse que muito mais que uma palestra, hoje a gente vai fazer um estudo comparativo sobre essa parábola. Renato, quer fazer alguma observação sobre esses prolegômenes? Não. Então, Vamos falar mais adiante. Certo. Então, vamos à interpretação de Caiba Schutel, que ele enfatiza bastante o poder da fé. O que é que ele diz, Caiba Schutel? Ele diz o seguinte, vejam como é importante. Na realidade, o termo figueira amaldiçoada não é apropriado para descrever o que teria ocorrido com tal árvore. Certo? Isso eu estou dizendo conforme bem lembrou Caiba Schutel no livro Parábolas e Ensino de Jesus. A figueira não dava frutos porque sua organização celular, sua fisiologia era deficiente. E Jesus, sabedor da desorganização orgânica da figueira, quis dar uma lição aos seus discípulos e à humanidade, destruindo tal árvore adoecida, da mesma forma que a destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidade. A figueira secou rapidamente porque, a uma ordem mental de Jesus, foram retirados da seiva os fluidos que lhe davam vida. A gente sabe que a figueira, como um vegetal superior, ela possui os vasos condutores, né, que a gente estuda lá na biologia. O xilema, que carrega a seiva bruta, e o floema, que carrega a seiva elaborada, que se adquire na fotossíntese com a água também, que a planta, né, absorve. Antes de imprimir uma ordem a figueiras, lá no outro evangelho, como a gente leu anteriormente, no de Lucas, e que não se confunde com essa, segundo alguns hermeneutas, Jesus deu uma outra chance, né, aquela outra árvore.
Então, sempre a gente observa aí que os discípulos ficaram admirados com o fenômeno. Mas é muito importante a gente se ater a essa descrição de Caiba Schutel, porque mostra o seguinte: a figueira tinha um problema fisiológico, certo? Então, ela tendo um problema fisiológico, é óbvio que Jesus não amaldiçoou a figueira. Ela já tinha problema. Se a gente partir da interpretação de Caiba Schutel, porque a gente vai ver, como eu disse anteriormente, que a de Pastorino é diferente, que o fato ocorreu que existia mesmo uma figueira na estrada, etc., e que teria havido esse diálogo em relação a essa figueira, não teria sido uma parábola em ação, como a gente vai ver mais à frente. Então, a gente parte do pressuposto de que, com esses problemas fisiológicos que a figueira tinha, que já estava destinada mesmo a morrer desses problemas, Jesus, naturalmente, não lançou nenhuma maldição sobre ela. Apenas determinou que essas células, que já eram defeituosas, elas não iriam produzir esses frutos. Seria essa a primeira interpretação. E nessa interpretação de Caiba Schutel, em que ele enfatiza também o poder da fé, porque nessa passagem Jesus vai nos dizer como é importante a fé em relação a tudo que acontece na nossa vida, né? Porque se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaremos que esse monte se lance e ele se lançará. É óbvio que não se pode interpretar isso literalmente. Esse lançar monte, esse monte sair do lugar, são as montanhas de dificuldades que nós mesmos plantamos, né? Porque, como diz o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nós somos os maiores causadores dos nossos sofrimentos, na verdade. Nós somos, na verdade, a cruz mais carregada, aliás, a cruz mais pesada que carregamos. Somos nós mesmos. E não porque somos vítimas de sofrimento por parte de ação de outro. É por conta das nossas idiosincrasias, é por conta dos nossos próprios equívocos, das nossas más opções, da má utilização do livre-arbítrio. Então, nessa passagem interpretada dessa forma por Caiba Schutel, a gente também precisa enfatizar a esterilidade. E para a doutrina espírita, não existe esterilidade na capacidade de amar. Não existe. Nós sempre temos capacidade de amar. Então, o espírito jamais será estéril. Portanto, é algo que precisa ser enfatizado, e é justamente essa esterilidade que, nessa interpretação, Jesus acaba, de uma certa maneira, chamando a atenção para que não sejamos estéreis, para que tenha a época da gente dar as folhas, as flores e os frutos. Ou seja, é preciso que amadureçamos e é preciso que concretizemos esse amadurecimento através de ações, porque a lei do progresso é uma lei inexorável. A figueira, portanto, ela representa muitos de nós. Quem, por exemplo, ela representa? Aqueles que apenas aparentam bem, mas, na verdade, nada produzem de bom. A exemplo do orador, que tem belas palavras, mas essas são descasadas de atitudes. Porque não basta falar, né? Tem que praticar. Jesus é o pedagogo perfeito, porque ele ensinava, ele praticava, exemplificava, ele fazia e acompanhava também, né? Que outros de nós ela representa? Aqueles que não aproveitam a oportunidade da encarnação para se desenvolver intelectualmente e espiritualmente, adiando com diversos pretextos o tempo que começar a semeadura. São muitos de nós também que adiamos o tempo da semeadura. A gente sempre diz, não está na época, não estou preparado, etc. Né? Não é o meu momento, eu preciso estudar mais, e acaba adiando indefinidamente o momento de começar a trabalhar na seara de Jesus. Lembrando da assertiva que ele disse de que é preciso trabalhar enquanto é dia, enquanto temos condições de trabalhar. Portanto, é necessário que a gente memorize essa frase de Jesus, essa advertência de Jesus. Mas vista essa interpretação feita por Caiba Schutel, vamos agora prestar bastante atenção na interpretação do Pastorino. É uma interpretação bem complexa, mas é muito interessante também.
E, depois, e como eu disse, vocês vão observar qual interpretação que se adequa mais ao seu pensamento em relação a essa parábola da figueira. Então, veja, Pastorino começa dizendo o seguinte: dizem ambos os evangelistas que, saindo de manhã de Betânia para voltar à cidade, Jesus teve fome. Aí ele já coloca assim, saindo de Betânia. Aí ele vai e coloca. Há várias objeções muito sérias a essa interpretação literal. E quais são essas objeções muito sérias? Teria Marta, porque Jesus teria dormido na casa de Lázaro, Marta e Maria. Aí Pastorino pergunta, teria Marta, tão completa dona de casa, que o seu próprio nome tem esse significado, né? Marta significa dona de casa perfeita. Permitido que o mestre saísse de sua casa, onde se hospedava, sem tomar o de jejum. O ar matinal provocou a fome, mas por andar a distância tão pequena, logo ao sair de Betânia, diante de Betfagé, aí Pastorina disse que não convence, certo? Por isso que ele diz que é uma parábola em ação, e não que o fato tenha sido real. Aí ele vai e diz mais. Jesus viu à beira da estrada uma figueira, só tinha folhas. Jesus foi ver se achava algo para comer. Aí Pastorino questiona, mas como poderia fazê-lo se em abril, que foi quando ocorreu essa passagem narrada, né? Teria ocorrido, não era a época de figos, que como a gente viu anteriormente, a época de figos era em junho. Então, Pastorino indaga, como é que Jesus foi procurar figos em abril, se ele sabia, e todos ali sabiam, que os figos só davam em junho? Certo? E Pastorino diz, Jesus sabiamente não ignorava isso, que os figos davam em junho. E aí, outras considerações que ele faz é o seguinte, que quando as contradições elas são muito aparentes, a gente vai entender que, na realidade, existe uma simbologia nessa passagem, nesse ensinamento. E por que isso? Ele, por conta de tudo isso que ele diz, sabendo que os frutos só dão em junho, etc., Jesus não iria pedir ou exigir da figueira que desse o fruto em abril. Ele demonstraria muito mais o poder dele, fazendo com que o fruto aparecesse em abril do que ele mandar secar a figueira, sabendo que os frutos só aparecem em junho. Esse é o argumento de Pastorino. E tem mais. Aí ele diz o seguinte, não é possível aceitar o fato como ocorrido. E traz uma observação muito importante quando diz que, ao sair de Betânia para Jerusalém, certo? Que era onde Jesus estava passando, a primeira aldeia que tinha à frente era Betfagé. E Betfagé, essa aldeia, significa casa dos figos não maduros. Por isso que Pastorino disse que, na realidade, esse fato não teria ocorrido, que é uma parábola em ação. Que Jesus se aproveitou que estava passando por essa aldeia, que significa casa dos figos não maduros, para ele dar esse ensinamento aos discípulos da necessidade de não ser estéril do ponto de vista espiritual, da necessidade de se comprometer com o serviço, da necessidade de dar frutos, os frutos esperados. Ou seja, ao sair de Betânia, a conversa de Jesus com os discípulos girou em torno do poder daquele que mantém a fidelidade absoluta e inalterável para com Deus. Ou seja, girou em torno, na verdade, do nosso compromisso espiritual. Daí, diz ele, a lição destacar a capacidade da criatura dominar os elementos da natureza com poder mental. Né? Porque diz também nessa passagem o poder da fé, né? de transportar a montanha. Então, ele conclui dizendo que há uma evidente e profunda lição entre a figueira sem figos e o nome da aldeia Betfagé, que significa justamente casa dos figos não maduros. Então, é uma interpretação também muito interessante. E há também uma outra interpretação muito bonita que ele traz, que é uma interpretação simbólica. É linda. E eu queria dividir essa interpretação com vocês, que diz assim, o espírito precisa avançar.
E temos por obrigação corresponder à sua expectativa, sem exigir épocas especiais. O cristão tem que abandonar conforto, amores, amizades, comodismo, riquezas, vantagens, para conhecer os apelos do Espírito, que não obriga, mas convida e pede e solicita com gemidos inenarráveis, segundo está lá em Romanos, capítulo 8. Assim, veja como ele diz, compreendemos algumas das expressões empregadas na conclusão da lição evangélica, e que, no sentido literal, são incompreensíveis. Jesus teve fome, ou seja, quando a individualidade, ou seja, nossa essência, né? Esse nosso caminho do progresso que a gente quer. Quando a individualidade manifesta alguma necessidade vital, vem uma figueira com folhas, isto é, uma personagem com possibilidades. Vai ver se encontra frutos, vai verificar se pode aproveitá-la para o serviço. Não encontra, porque a desculpa é exatamente, não tenho tempo, não é minha hora, não está na minha época, preciso gozar a mocidade, preciso esperar aposentar-me, preciso esperar enviuvar. São várias e várias e várias as desculpas que a gente coloca para adiar o nosso trabalho. E aí ele traz o seguinte, o que falta na realidade é amor e boa vontade, porque não há hora para evoluir. E de fato não há não. O progresso é obrigação de todos, em todos os segundos, em todos os minutos, em todos os momentos. Portanto, e quando Jesus disse que nunca mais nasça frutos de ti, não é uma condenação eterna, não. Isso aí significa não mais, mas não uma condenação eterna. Não é uma proibição para a eternidade, mas uma verificação, diz Pastorino. Portanto, o Espírito, em outros termos, está dizendo mais ou menos o seguinte, de agora em diante, percam-se as esperanças de obter fruto de ti nesta encarnação. A lição, portanto, diz ele, é lógica e oportuna. Ou seja, nós temos a nossa porção individual, seria esse nosso caminho para o self, né, como diz Jung, essa individualidade, esse movimento espiritual que a gente tem, essa essência divina que nós temos em nós. E muitas vezes a gente procura em nós mesmos esses frutos, e às vezes essa porção, essa individualidade, essa porção espiritual nossa não encontra. E muitas vezes isso acaba se expressando em forma de alguma doença, de alguma neurose, porque a gente precisa atender o nosso chamado de progresso espiritual. Então, é muito importante que a gente esteja atento às necessidades do nosso espírito, porque nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal, e não carne vivendo uma experiência espiritual. É preciso que a gente atente para isso, para que a gente não fique estéril, para que tudo tenha sua sequência lógica. Como eu disse anteriormente, que sejamos uma semente que se planta, sejamos um solo fértil, para que a semente cresça, que não seja atrapalhada, que não fique à beira do caminho, que não seja... fique entre pedregulhos, que não seja sufocada pelos espinhos, que ela cresça e que dê muito, de preferência a 100 por 1, né? Como diz a parábola também, do semeador. A gente precisa, portanto, ser figueiras férteis. E a gente pode ter, assim, vários exemplos de figueiras férteis. Não somente na doutrina espírita, como também em outras religiões e como na ciência. Na doutrina espírita, a gente pode dar vários exemplos de figueiras férteis. Temos o exemplo de Kardec, né? Kardec que traz a codificação espírita com seu trabalho incansável, com o seu trabalho objetivo, criterioso, cuidadoso. Temos Leon Denis, o consolidador da doutrina espírita, né? Temos Herculano Pires, que, segundo Emmanuel, é o médico que melhor mediu Kardec. Temos Gabriel Delane, que tanto contribuiu, Camilo Flammarion, Ernesto Bolzano, William Crookes, né, que descobriu o estado radiante da matéria,
Temos Eurípides Barçanufo, tão importante, né, para a educação espírita. Temos o nosso queridíssimo Chico Xavier, que, pelas mãos abençoadas dele, tantos livros para nos instruir, né, tantos livros espíritas. Temos o nosso Divaldo Franco também, Ivone do Amaral Pereira. No catolicismo, nós temos o São Vicente de Paula, né, o Santo da Caridade, Madre Teresa. Temos a Irmã Dulce e tantos outros que se destacaram em vários campos da existência, né? Então, são muitos aqueles que nós temos para que a gente possa ter como exemplo, na verdade, né? Porque não se pode dizer, nós não temos assim, um parâmetro para que se possa seguir. Primeiro temos o parâmetro Jesus, aí alguém pode dizer. Pois não, Renato? Não seria... a figueira não mais produzia. E não seria... Ela secou exatamente porque ela não é mais útil à humanidade. Não seria uma coisa mais ou menos dirigida aos apóstolos, como que ele diz, olha, enquanto vocês produzirem, vocês serão úteis. Quando vocês não produzirem, não serão mais úteis. A gente deve produzir, divulgar a doutrina espírita, amar até o último momento de nossas vidas. É uma interpretação que é bem interessante e eu acho que é uma interpretação muito substanciosa, porque o recado é esse mesmo. A nossa utilidade, a fertilidade está diretamente ligada com a nossa utilidade. Quando você é inútil, você, obviamente, é estéril. E a gente precisa ser útil. E a utilidade vem justamente com o quê? Com a aquisição do conhecimento e com a concretização desse conhecimento. Não adianta só estudar, ser bem frondosa, né? E não dar frutos. Porque se você só estuda, você vira uma árvore muito frondosa, muito linda, mas você não alimenta ninguém. Então, sua observação é excelente, Renato, porque é nesse sentido. E nós todos, não somente aos apóstolos daquela época, como nós que nos candidatamos a apóstolos também atualmente. Então, essa mensagem da figueira, a gente tomando a interpretação de Caibá Schutel, de que Jesus é ciente de que aquela fogueira estava irremediavelmente adoecida, que não tinha como mais dar frutos, o que ele faz? Ele apenas acelera a movimentação daquelas células já defeituosas. Para passar essa mensagem, admitindo essa interpretação de Caibá, passar essa mensagem de que não devemos ficar apenas na aparência. Jesus combatia o tempo inteiro a mera aparência. Lembra do que ele dizia, né? Sepulcros caiados. Então, não adianta você ser lindo por fora, né? Lindo por fora, mas por dentro você ser totalmente estéril em termos de sentimento, em termos de amor, em termos de caridade, em termos de indulgência, em termos de benevolência, em termos de bondade. Muito, muito boa a sua observação. E eu fico, assim, aberta que você possa fazer outra observação. E as pessoas que quiserem observar também podem mandar mensagem. Pode mandar uma pergunta. Então, na verdade, a gente está sempre a esperar estações, né? Assim, eu vou aguardar, assim, simbolicamente, metaforicamente. Eu vou aguardar, quando a gente diz assim, Renata, eu não estudei suficientemente. É como se dissesse, eu vou aguardar a primavera. Ou eu vou aguardar o outono, eu vou aguardar o inverno, eu vou aguardar o verão. Você está sempre aguardando alguma coisa, porque, de uma certa maneira, você não tem compromisso com o serviço. E quando a gente entra na seara espírita, o trabalho é alimento. Quais são as 3 palavras que Kardec diz? Trabalho, solidariedade e tolerância. E o que é que André Luiz diz em um dos seus livros? Eu não sei qual o título do livro, mas ele diz uma coisa que deve calar muito fundo em nós. Ele diz o seguinte, que a gente, olha que coisa muito interessante, a gente pode resgatar pelo trabalho os equívocos de outrora, ou mesmo da própria encarnação. Mas se a gente for teimoso e não querer, e não quiser, e caso a gente não queira resgatar pelo trabalho, a gente vai resgatar pelo trabalho e pelas lágrimas. Ou seja, pelo trabalho e pela dor. Porque a gente não pode chamar dor de sofrimento, né, Renato? Lembra do que Joana de Ângeles disse?
que... Educação. Isso, exatamente. Que não se pode chamar de sofrimento adulto. Na realidade, é mecanismo de reeducação. Então, a gente aprende isso com Joana de Ângeles. Essa parábola da figueira seca, de uma certa maneira, ela se relaciona com isso. Portanto, se a gente fica estéril, todo frondoso, mas sem dar fruto, e a gente perde uma encarnação, a gente vai retornar na outra encarnação com mais afazeres ainda. Por quê? Porque a gente não se comprometeu, a gente não fez o papel da gente, a gente enterrou o talento da gente. Então, vai ser preciso trabalhar um pouco mais por conta da omissão que a gente teve. Porque a gente não tem a obrigação de somente fazer o bem. A gente não tem a obrigação apenas de somente deixar de fazer o mal. A gente tem, principalmente, também a obrigação de fazer o bem. Deixar de fazer o mal é excelente, já é você subir um degrau de ascensão. Mas, essencialmente, a gente precisa ser proativo. Como Jesus disse, faça aos outros o que queres que os outros te façam. Então, a gente precisa aprender a fazer o bem. É isso, essa lição que a gente aprende com a parábola da figueira seca. Uma das muitas que Jesus nos conclama a agir como verdadeiros cristãos, né? Porque nós somos cristãos. E se a gente é cristão, a gente precisa ser, como também Emmanuel diz, cristãos com Cristo. E vocês podem me perguntar, mas o que é o cristão sem Cristo? Existe? Aí eu, baseado em Emmanuel, eu digo, existe. Sabe qual é o cristão sem Cristo? É aquele que lê o Evangelho, se emociona até as lágrimas, até memoriza várias passagens do Evangelho, mas não pratica as lições do Evangelho. Esse é o cristão sem Cristo. E a gente precisa ser o cristão com Cristo. Aquele que aprende o Evangelho, lê o Evangelho e que concretiza as lições do Evangelho. Porque se a gente só lê o Evangelho, a gente vai ser só um poste ali, dizendo a direção, mas que a gente não leva a pessoa até a direção, não leva até a um oásis no deserto, para que ela possa beber a água. Entendeu? É necessário que tenha esse discernimento de aprender, de conhecer e de agir. Ou seja, de concretizar esses ensinamentos. A doutrina espírita, como diz também o Espírito Emmanuel, é a doutrina do Cristo. Como a doutrina do Cristo é a doutrina pregada em todos os mundos habitados. Portanto, ele ainda diz o seguinte: guardar, pois, guardar não no sentido de você deixar a doutrina espírita inerte, não. Tem que levar, tem que espalhar. Guardar no sentido de respeitar, como algo muito precioso. Porque dia chegará em que todos nós seremos chamados a dar conta do que fizemos com a doutrina espírita. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E essa lição de Jesus ela deve estar diuturnamente em nossas mentes e nossos corações, para que não nos comportemos como figueiras estéreis. Não somente em relação à religião, mas também em relação ao nosso trabalho, em relação às nossas atividades sociais, em relação às nossas atividades acadêmicas, nas nossas relações familiares. Temos que ser sempre a figueira frondosa, mas também não somente bonita, frondosa, cheia de conhecimento, mas principalmente aquele que vive os ensinamentos, aquele que exemplifica os ensinamentos. Como é dito, o evangelho vivo. A gente precisa, na realidade, ser o evangelho vivo. Ser o evangelho que vai abraçar, que vai dar uma palavra de conforto, que vai praticar a caridade material, que é importante, mas muitas vezes é muito mais fácil a gente dar centenas de cestas básicas do que a gente dar um perdão a alguém que nos ofendeu. A gente esquece do amar os vossos inimigos, que não significa ter um grau de intimidade. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo explica muito bem. Significa você não desejar o mal ao inimigo, é rezar por ele. É pedir a Deus que o ilumine. Porque quanto mais a gente reza pelo inimigo e ele se ilumina, é melhor para a gente. Porque vai deixar de nos ofender. Então a gente está rezando, está orando por nós mesmos. É importante que a gente assimile isso. Tudo isso a gente faz para conosco. Quando a gente ora por alguém que não nos quer bem, a gente está orando por nós mesmos. Então é interessante que
Preste atenção a essas lições de Jesus. Problema aí, Renato, de conexão? Não, não, tudo bem, tranquilo. Ah, tá certo. Quer fazer alguma observação? Não, não. Estou gostando de ouvir. Certo. É porque você parece um pouquinho inquieto, né? Aí, então, estou perguntando se está tudo bem. Mas vamos prosseguir, meus queridos. Então, com essa parábola da figueira seca, que tem relação, né, justamente com o nosso compromisso espiritual conosco mesmo, reflitamos, então, que somos mãos de Jesus. E como mãos de Jesus, nós somos as mãos de Jesus. Eusa entrou, Eusa, querida, um beijo. Eusa sempre lembra, né, que nós somos evangelho vivo. Então, como mãos de Jesus, é preciso que a gente coloque em prática os seus ensinamentos, que a gente principalmente use esse talento que a gente recebeu da doutrina espírita para fazer com que aquele que rendeu de 5 para 10, renda de 5 para 100, para 1.000, para 10.000. Para aquele que recebeu 2 talentos e rendeu para 4, que ele renda para 40, 400, 4.000. Através de quê? Da gente levando o conhecimento que a gente adquiriu. Então, na seara do Senhor, o trabalho é o alimento. Né? Dos espíritos que sedentos buscam sempre progredir. Então, a gente precisa ser as mãos de Jesus. Sendo as mãos de Jesus, a seara do Mestre vai ser uma seara sempre fértil, com árvores não somente frondosas, mas não somente com brotos, mas com frutos. E frutos que vão ter sementes, que vão frutificar a 100. Muito embora a gente saiba que não existe nenhuma terra lá da Palestina, nem nada que frutificasse a 100. É uma linguagem figurada que mostrou, que Jesus mostrou através dela, como ele confia em nós. Olha, se Jesus confia em nós, por que é que nós nos sabotamos? Ele confia muito, tanto é que ele diz, sois sal da terra, sois luz do mundo e sois deuses. E nós não temos essa confiança em nós. É preciso que tenhamos essa autoconfiança. Porque a partir dessa autoconfiança, que não significa prepotência nem arrogância, porque a arrogância rima com insegurança, e a rima é pobre, não significa isso. Significa o auto-amor, porque se a gente não tem auto-amor, a gente não vai também amar o outro. Porque a partir do auto-amor, a gente vai identificar aquilo que nos fere. E identificando aquilo que nos fere, a gente saberá que se a gente agir dessa forma com o outro, vai ferir o outro. Então, a gente vai acabar fazendo a autossublimação. Então, esse convite do Evangelho de Jesus, para que a gente seja, então, esse Evangelho vivo, para que a gente abra, assim, esse Evangelho como leque de luz, e à medida que vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, esse leque vai abrindo cada vez mais, até que a gente vê a luz como o dia perfeito, como o sol, né? A verdade é como o sol que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa parábola da figueira seca é mais uma reafirmação de que a gente precisa cada vez mais andar em busca desse caminho, em busca dessa verdade, para que a gente tenha, então, vida plena. Como Jesus diz, vida e vida em abundância. Eu queria, então, encerrar a palestra com um poema da minha autoria, que eu fiz ontem, na verdade, né, para parar, eu parei assim no computador e disse, meu Deus, eu queria um poema para declamar, que eu não tenho poema sobre Figueira Seca. Eu já sabe que tem um poema sobre várias passagens do Evangelho, né, Eusa? Mas eu não tinha da Figueira Seca. Então, eu parei em frente ao computador e disse, oh, meu Deus, eu preciso de um poema. E a espiritualidade mandou rapidinho, assim, em questão de 5 minutos o poema. E eu não vou ser atrevida em dizer que ele é da minha autoria só, não. Na realidade, acho que 80% deles eu devo ter contribuído com 10% a 20%. E o poema diz o seguinte, o título do poema é Os Frutos que Quero de Ti. E diz assim, não me valem as aparências, somente folhas bonitas. São os frutos que alimentam e as sementes que espalham as minhas palavras de vida. Que as minhas ovelhas sejam o amor em movimento. Que o tempo recebido
e os insumos amorosos produzam fruto a seu tempo. Na seara do amor, não se pode prescindir do trabalho que é ponte entre os que jazem nas sombras e as luzes do porvir. Então, que sejamos essa figueira frondosa de frutos e trabalhemos para que sejamos a ponte entre aqueles que estão na sombra e as luzes do porvir. Hoje e sempre, assim seja. Oh, que maravilha! Lembrando aos nossos amigos e da Aleese que no canal da Aleese, daqui a pouco, essa palestra estará à disposição. Não tem problema, podem copiar o link e mandar para todo mundo. Não façam nenhum tipo de economia. Mandem para todos, vamos divulgar a doutrina, vamos divulgar a palavra do Cristo, porque é sempre bom sentir como o Cristo nos toca o coração e como ele nos dá lições maravilhosas. Como vocês já estão com saudades, eu vou matar a saudade de vocês e pedir a Thelma para fazer a prece final. Tá certo, então vamos lá. Senhor Jesus, mestre querido, amigo incondicional de todas as horas, estamos aqui aprendendo seu evangelho de amor, de paz, de misericórdia, a fim de que nos tornemos pessoas melhores, a fim de que tenhamos todos os mecanismos, todas as ferramentas para que façamos a nossa transformação espiritual e assim caminhemos com passos firmes em direção ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual e, consequentemente, em relação à perfeição relativa, que, por sua vez, nos levará à felicidade. Obrigada, Mestre, por estarmos com saúde, por estarmos em condições de não somente aprender as tuas palavras misericordiosas, as tuas lições eternas, mas também de, dentro das nossas possibilidades, humildemente divulgar a sua mensagem. Pai nosso do céu, santo é o teu nome. Tua vontade é feita na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, nem cair em tentação, porque assim nos resgatas do mal e nos livra de todos os males, hoje, amanhã, por toda a eternidade. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe com muita saúde e paz. A Aleese agradece e comunica que dentro de aproximadamente 1 minuto após o encerramento, esta palestra estará à disposição na IGTV e mais ou menos uns 40 minutos nós estaremos também no nosso canal com a palestra. Muito obrigado. E vocês que chegaram atrasados, quiserem assistir o começo, daqui a pouco podem entrar ou no Instagram ou no canal. Boa noite, que Deus proteja a todos.